Ele só queria dar uma vida melhor para a filha, mas entrou numa casa onde o silêncio dizia mais que palavras. O novo trabalho parecia a salvação, até que os destinos revelados nos trajetos começaram a assustar. A cada parada, segredos dolorosos vinham à tona, e o que era rotina virou ritual de luto. Agora, ele precisa decidir se foge do passado, ou enfrenta a dor que também é dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo continuando. São Paulo acordava como sempre acordava, barulhenta, caótica, indiferente. As ruas congestionadas formavam um rio interminável de metal e fumaça, e em meio a toda aquela pressa, Renato Silva caminhava devagar, com o peso do mundo nos ombros. 37 anos, cabelos começando a ficar grisalhos antes do tempo, olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ele segurava firme a mão pequena de Laura, sua filha de 8 anos, enquanto atravessavam a rua em direção à escola. A menina não dizia nada, nunca dizia. Fazia 2 anos que Laura havia parado de falar, desde aquele dia terrível em que a vida deles mudou para sempre. Renato olhava para ela e sentia o coração apertar. A mãe da menina havia partido de forma tão repentina, tão cruel, levada por uma enfermidade que nem os melhores médicos conseguiram segurar. E Laura, sensível como sempre fora, simplesmente se fechou. Guardou a voz dentro de si, como quem guarda um segredo que dói demais para ser dito. Renato deixou a filha na porta da escola, acenou para a professora que sempre o recebia com um sorriso compassivo, e voltou para o carro velho que estava estacionado ali perto. Um Corolla branco arranhado com mais de 200 mil quilômetros rodados. Era tudo, o que tinha. Aquele carro, a filha, e uma conta bancária que nunca tinha saldo positivo por mais de 3 dias seguidos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo há mais de 1 ano, desde que perdeu o emprego de designer gráfico numa agência pequena da Zona Oeste. A crise econômica não perdoava ninguém, e Renato foi um dos primeiros a ser cortado. Tentou procurar outra coisa na área, mas nada aparecia. As contas se acumulavam. O aluguel atrasava. A geladeira vivia vazia. E o pior de tudo era ver Laura cada vez mais magra, mais triste, mais distante. Foi então que Marisa, a vizinha do apartamento ao lado, apareceu com uma notícia que parecia boa demais para ser verdade. Ela trabalhava como cozinheira numa mansão enorme no Jardim Europa e ouviu a patroa dizer que estava procurando um motorista particular. O salário era absurdo, algo em torno de R$220 mil por ano, mais vale alimentação, vale transporte, plano de saúde. Renato quase riu quando ouviu. Ninguém pagava tanto assim para motorista, mas Marisa insistiu. Disse que a patroa era exigente, rígida, e que nenhum motorista ficava mais de 2 semanas. Alguns duravam apenas 3 dias. O último tinha saído no meio do expediente, dizendo que não aguentava mais aquele silêncio, aquela frieza. Renato pensou rápido. Se conseguisse ficar pelo menos 6 meses, poderia quitar todas as dívidas, comprar um carro melhor, garantir um futuro mais estável para Laura. Valia a pena tentar. A entrevista foi marcada para a terça-feira seguinte. Renato colocou a única camisa social que ainda tinha, passou um ferro emprestado da vizinha e se apresentou pontualmente às 8 da manhã na portaria da mansão. O lugar era impressionante. Muros altos, jardins impecáveis, uma construção moderna de vidro e concreto que mais parecia galeria de arte do que casa. Ele foi recebido por uma governanta de meia-idade, séria, que o levou até uma sala de estar enorme, toda branca, com móveis minimalistas e silenciosa como um túmulo. Esperou quase meia hora até que ela apareceu. Helena Carvalho. A dama de gelo, como Marisa havia chamado, e o apelido fazia sentido. Ela tinha por volta de 45 anos, cabelos pretos lisos presos num coque perfeito, roupas elegantes em tons de cinza e preto e um olhar vazio que atravessava as pessoas sem realmente vê-las. Não havia calor naquele rosto, não havia vida. A entrevista foi breve, técnica, fria. Ela perguntou sobre experiência, antecedentes criminais, disponibilidade de horários. Renato respondeu tudo com sinceridade.
Disse que era viúvo, que tinha uma filha pequena, que precisava muito daquele emprego. Helena não demonstrou nenhuma emoção. Apenas assentiu com a cabeça, pegou uma pasta sobre a mesa e entregou a ele. Você começa amanhã, às 7 da manhã, ela disse, com uma voz tão lisa quanto o mármore das paredes. A jornada é de segunda a sábado. Faremos 5 trajetos por dia, sempre os mesmos. Não faça perguntas. Não tente conversar comigo. Apenas dirija. Se conseguir ficar um mês, receberá um bônus. Se não conseguir, será dispensado sem aviso. Renato saiu de lá sem saber se devia comemorar ou se preocupar. O salário era real. O contrato estava ali, assinado, reconhecido em cartório. Mas havia algo de profundamente perturbador naquela mulher, naquela casa, naquele trabalho. Ele voltou para o apartamento pequeno onde morava com Laura, preparou um jantar simples de macarrão com molho de tomate e passou a noite toda pensando no que teria pela frente. No dia seguinte começou. Às 7 em ponto, Renato estacionou o Mercedes preto impecável que ficava na garagem da mansão e esperou. Helena desceu exatamente às 7h05. Entrou no banco de trás sem dizer bom dia e entregou a ele um papel com 5 endereços, nada mais. Ele olhou a lista, programou o GPS e começou a dirigir. O primeiro destino era uma escola municipal na Zona Leste, um prédio antigo, abandonado, com janelas quebradas e muros pichados. Helena desceu do carro, caminhou até o portão de ferro enferrujado, ficou ali parada por exatamente 15 minutos, olhando para dentro, e voltou. Não disse nada. Renato não perguntou. O segundo lugar era um ateliê de artes no bairro de Vila Madalena. O espaço estava fechado há anos, segundo a placa desbotada na fachada. Helena entrou, passou os dedos sobre as mesas cobertas de pó, olhou para as telas encostadas nas paredes e ficou ali por meia hora em silêncio absoluto. Renato esperou no carro, inquieto. O terceiro destino era um cemitério na Zona Sul. Helena caminhou lentamente entre os túmulos, parou diante de um específico, ajoelhou-se na grama e ficou ali por 1 hora inteira. Renato a observou de longe, sentindo um aperto no peito. Ele sabia o que era aquilo. Sabia o que era visitar um lugar onde alguém que você amava estava ausente para sempre. O quarto endereço era um escritório de advocacia na Avenida Paulista. Helena entrou sozinha, ficou lá dentro por 40 minutos e saiu com a mesma expressão vazia de sempre. Renato começou a perceber um padrão. Cada lugar tinha uma história. Cada parada era uma ferida aberta. O quinto e último destino era o mais estranho de todos. Uma árvore. Apenas uma árvore, numa praça pequena e silenciosa no Itaim Bibi. Mas não era uma árvore qualquer. O tronco tinha marcas profundas, cicatrizes escuras que pareciam ter sido feitas por algo violento. Helena ficou ali, sentada no banco em frente, olhando fixamente para aquela árvore como se estivesse esperando que ela dissesse alguma coisa. Ficou 2 horas. Renato esperou. Quando voltaram para a mansão, já era quase 4 da tarde. Helena desceu do carro sem dizer uma palavra e entrou na casa. Renato estacionou o carro na garagem e ficou ali sentado, exausto, confuso, inquieto. O que era aquilo? Por que alguém faria esse percurso todo dia? O que ela estava buscando? Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Exatamente a mesma. Escola abandonada, ateliê empoeirado, cemitério, escritório de advocacia, árvore marcada. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo silêncio. Renato começou a entender por que os outros motoristas não aguentavam. Não era o silêncio que doía. Era testemunhar a dor de alguém que se recusava a cicatrizar. Mas ele ficou. Ficou porque precisava do dinheiro. Ficou porque, de alguma forma estranha, entendia aquela mulher. Ele também tinha seus rituais de luto. Também visitava a ausência todos os dias, só que de formas diferentes. Olhava para o quarto vazio onde a esposa costumava dormir. Passava a mão nas roupas dela que ainda estavam no armário. Ouvia as músicas que ela gostava enquanto dirigia sozinho, pela cidade. A diferença era que Renato tinha Laura, e Laura precisava dele vivo, presente, funcional.
Ele não podia se dar ao luxo de congelar como Helena havia congelado. Mas olhando para aquela mulher todo dia, Renato começou a ter medo. Medo de que, se não tomasse cuidado, ele também virasse gelo. Uma semana se passou. 2 semanas. Renato continuou. O salário pingou na conta. Real, pesado, libertador. Ele pagou o aluguel atrasado, comprou comida de verdade para Laura, levou a menina numa loja de brinquedos e deixou que ela escolhesse algo. Laura escolheu lápis de cor, um estojo enorme, com 120 cores diferentes. E naquela noite, pela primeira vez em meses, Renato viu a filha sorrir enquanto desenhava. Mas o sorriso durou pouco. Laura continuava sem falar. Continuava desenhando aquelas imagens sombrias. Casas sem portas, pessoas sem rostos, árvores sem folhas. Renato levava os desenhos para a psicóloga, que dizia que era normal, que era o processo dela, que um dia a voz voltaria. Mas quando? Renato se perguntava toda noite. Quando? Foi na 3ª semana que algo mudou. Helena pela primeira vez olhou para Renato através do retrovisor e fez uma pergunta. Você tem filhos? Renato quase bateu o carro de susto. Sim, respondeu tentando manter a voz firme. Uma menina, 8 anos. Helena ficou em silêncio por um longo momento e então disse algo que deixou Renato sem palavras. A minha também tinha 8. Tinha. Passado. Renato engoliu seco. Entendeu tudo de uma vez. A escola, o ateliê, o cemitério, o escritório, a árvore. Tudo fazia sentido agora, um sentido terrível e triste. Aquela mulher estava refazendo os passos de uma filha que não estava mais ali. Uma filha que, de alguma forma, havia partido cedo demais. Renato não disse nada. Apenas continuou dirigindo. Mas algo dentro dele mudou naquele momento. Ele olhou para Helena com outros olhos. Não mais com estranheza ou desconforto, mas com compaixão. Porque ele sabia o que era perder alguém que você jurava proteger para sempre. Ele sabia o que era acordar todo dia e perceber que a pessoa mais importante da sua vida não estava mais ali. E foi nesse momento que Renato tomou uma decisão. Ele ia ficar, não só pelo dinheiro, mas porque, de alguma maneira estranha e dolorosa, ele sentia que aquele era o lugar onde precisava estar. Porque talvez, só talvez, ao testemunhar o luto de Helena, ele conseguisse aprender a lidar melhor com o próprio. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Helena continuava com a mesma rotina rígida, os mesmos 5 lugares, o mesmo silêncio. Mas de vez em quando, através do retrovisor, Renato pegava o olhar dela repousando sobre ele por alguns segundos a mais. Não era invasivo. Era quase como se ela estivesse tentando entender quem era aquele homem que, diferente de todos os outros, havia ficado. Renato, por sua vez, começou a observar mais. Não de forma indiscreta, mas com a atenção de quem reconhece na dor alheia um espelho da própria. Na escola abandonada, ele percebeu que Helena sempre tocava o batente da porta principal antes de ir embora, como se estivesse se despedindo de alguém. No ateliê, ela às vezes pegava um pincel esquecido sobre a mesa e o segurava entre os dedos como quem segura uma relíquia sagrada. No cemitério, sempre deixava flores frescas, sempre as mesmas, girassóis amarelos que contrastavam com a tristeza do lugar. No escritório de advocacia, Renato nunca soube o que ela fazia, lá dentro, mas percebia que ela sempre saía mais abatida, como se cada visita renovasse uma ferida que nunca fechava. E na árvore marcada, aquele lugar estranho e silencioso, Helena ficava imóvel, às vezes por horas, apenas olhando. Renato começou a entender que aquele não era apenas um roteiro de visitas, era um ritual de penitência. Uma forma de se punir por algo que ela achava que deveria ter evitado. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar de verdade. Laura havia acordado com febre e Renato não tinha com quem deixá-la. Marisa, a vizinha, tinha viajado para o interior para cuidar da mãe doente. A escola estava fechada por causa de um feriado municipal e Renato precisava trabalhar.
Precisava daquele emprego mais do que tudo na vida. Ele ligou para Helena, nervoso, explicando a situação. Esperava ser dispensado na hora, ou pelo menos receber uma resposta fria e burocrática. Mas Helena apenas disse, com aquela voz neutra de sempre, "Traga a menina." Renato ficou sem palavras. "Tem certeza?" ele perguntou. "Traga", ela repetiu, e desligou. Renato colocou Laura num vestido limpo, arrumou os cabelos da menina, pegou a mochila dela cheia de lápis de cor e cadernos de desenho e foi para a mansão. Quando chegou, Helena já estava esperando na porta. Ela olhou para Laura por um longo momento e, pela primeira vez em semanas, Renato viu uma rachadura naquela máscara de gelo. Os olhos de Helena se encheram de algo que ele não conseguia definir. Dor, talvez, ou saudade, ou as duas coisas misturadas. Laura olhou de volta para Helena sem medo, daquele jeito silencioso e profundo que as crianças têm. Não disse nada, obviamente. Apenas segurou a mão do pai e entrou no carro quando foi instruída. Helena entrou no banco de trás, como sempre, e o trajeto começou. Mas dessa vez foi diferente. Laura, que sempre ficava quieta e introspectiva, abriu a mochila e começou a desenhar. Renato olhava pelo retrovisor, alternando a atenção entre o trânsito e a filha. E foi então que percebeu algo extraordinário. Helena também estava olhando, não de forma casual, mas fixamente, como se estivesse hipnotizada pelos movimentos da mão pequena de Laura sobre o papel. Quando chegaram à escola abandonada, Laura desceu do carro junto com o pai e ficou parada ao lado dele enquanto Helena fazia seu ritual. Mas dessa vez, em vez de apenas olhar para o prédio vazio, Helena olhou para Laura. E Laura, sem dizer nada, começou a desenhar. Desenhou a escola, mas não como ela estava agora, destruída e triste. Desenhou como poderia ser, com janelas coloridas, crianças brincando no pátio, flores nos canteiros. Helena pegou o desenho das mãos de Laura e ficou olhando para ele por tanto tempo que Renato achou que ela havia congelado de novo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Só uma. Pequena, quase imperceptível. Mas estava ali. Ela devolveu o desenho para Laura, tocou suavemente na cabeça da menina e voltou para o carro. Ninguém disse nada, mas algo profundo e irreversível havia acontecido naquele momento. No ateliê, Laura fez a mesma coisa. Desenhou o espaço cheio de cores, de telas, de vida. No cemitério, desenhou flores, muitas flores, cobrindo o chão como um jardim. Helena olhava cada desenho como se estivesse recebendo mensagens de um lugar distante, de um tempo que já não existia mais. E a cada desenho, ela parecia um pouco menos congelada, um pouco mais humana. Quando chegaram à árvore marcada, Laura ficou parada por um longo momento, apenas observando. Renato notou que ela estava pensativa, concentrada. E então, pela primeira vez, a menina fez algo que ele não esperava. Ela caminhou até Helena, pegou a mão dela e levou até a árvore. Não disse nada. Apenas ficou ali, de mãos dadas com aquela mulher que era praticamente uma estranha, olhando para as cicatrizes no tronco. Helena não puxou a mão. Não se afastou. Ficou ali, segurando a mãozinha quente de Laura, e pela primeira vez em 3 anos, permitiu que alguém entrasse na sua dor. Renato observava tudo de longe, com o coração apertado, sabendo que estava testemunhando algo raro e sagrado. Naquela noite, quando levou Laura para casa, a menina desenhou mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Desenhou uma mulher e uma menina de mãos dadas sob uma árvore. E pela primeira vez em 2 anos, as pessoas no desenho de Laura tinham rostos. Rostos com olhos, com bocas, com expressões. Rostos que sorriam. Renato guardou aquele desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque sabia que era. Era o começo de algo. Um descongelamento lento, tanto para Helena quanto para Laura. 2 pessoas quebradas que, de alguma forma, estavam começando a se curar uma através da outra. Nos dias seguintes, Helena pediu que Laura continuasse acompanhando. Renato ficou surpreso, mas não questionou. Todos os dias, a menina entrava no carro com sua mochila cheia de lápis de cor e desenhava.
E todos os dias, Helena olhava. Às vezes pegava os desenhos, às vezes apenas observava de longe. Mas sempre havia aquele olhar atento, aquele interesse genuíno. Foi numa terça-feira que Helena finalmente rompeu o silêncio de forma mais profunda. Ela perguntou a Renato sobre a mãe de Laura. Como havia sido? Renato engoliu seco. Ninguém perguntava sobre isso. As pessoas tinham medo de tocar no assunto, como se a tristeza fosse contagiosa. Mas Helena perguntou, e Renato, pela primeira vez em muito tempo, falou. Falou sobre como se conheceram na faculdade, sobre como ela era alegre, vibrante, cheia de vida, sobre como a doença chegou de repente, silenciosa e cruel, e levou tudo embora em menos de um ano. Falou sobre como Laura tinha apenas 6 anos quando tudo aconteceu, sobre como a menina assistiu a mãe definhar devagar, dia após dia, até que um dia ela simplesmente não estava mais ali. E sobre como, desde então, Laura havia guardado a voz dentro de si como quem guarda um tesouro que não pode mais ser compartilhado. Helena ouviu tudo em silêncio, e quando Renato terminou, ela contou a própria história. Pela primeira vez, com a voz embargada, mas firme. A filha dela se chamava Sofia. Tinha 8 anos quando tudo aconteceu. Era uma menina brilhante, criativa, cheia de sonhos. Amava pintar, amava desenhar, amava transformar o mundo ao redor com cores e formas. Estudava naquela escola municipal porque Helena acreditava que educação de qualidade não precisava ser cara. Pintava naquele ateliê todos os sábados com um professor que via nela um talento raro. Sofia tinha planos. Queria usar a fortuna da família para ajudar pessoas. Não para construir mansões ou torres de luxo, mas para criar espaços comunitários, lares populares, escolas públicas de qualidade. Ela dizia que dinheiro só fazia sentido se pudesse transformar a vida de quem mais precisava. E Helena, ocupada demais com negócios e reuniões, sempre dizia que sim, que um dia fariam isso, mas não agora, mais tarde, quando houvesse tempo. Só que o tempo acabou. Num dia de chuva, 3 anos atrás, Sofia estava voltando do ateliê com o motorista que Helena havia contratado. O homem era novo, inexperiente, dirigia rápido demais. Perdeu o controle do carro numa curva. Bateu naquela árvore. O motorista sobreviveu com ferimentos leves. Sofia não teve a mesma sorte. O escritório de advocacia era onde Helena ia toda semana revisar os documentos do processo judicial que movia contra a empresa de transporte. Não pelo dinheiro, mas porque precisava de algo para culpar, algo para odiar, algo para dar sentido àquela perda absurda. E os trajetos diários eram a forma de Helena se punir, se lembrar, se recusar a seguir em frente. Porque seguir em frente parecia uma traição. Parecia dizer que a vida de Sofia não importava, que ela poderia ser esquecida. E Helena não conseguia, não queria esquecer. Renato ouviu tudo com lágrimas nos olhos, entendeu tudo. A escola abandonada era onde Sofia estudava e que fechou por falta de verba. O ateliê que foi desativado quando o professor se mudou de cidade. O cemitério onde ela repousava. O escritório onde a culpa era processada legalmente. E a árvore onde tudo terminou. Mas você não tem culpa, Renato disse, com a voz rouca. Foi um acidente. Helena balançou a cabeça. Tenho sim, deveria estar com ela naquele dia. Deveria ter contratado um motorista mais experiente. Deveria ter dado ouvidos aos sonhos dela enquanto ela ainda estava aqui. Deveria ter feito tantas coisas que não fiz. Renato não soube o que dizer, porque ele também carregava culpas parecidas. Culpa por não ter percebido os sintomas da esposa mais cedo. Culpa por não ter insistido mais para que ela fizesse exames. Culpa por não ter sido capaz de salvá-la. Culpa por continuar vivo enquanto ela não estava. Mas olhando para Laura no banco de trás, desenhando mais uma vez, Renato percebeu algo. As crianças não carregam culpa. Elas carregam amor. E talvez fosse isso que Helena precisava ver. Que o amor não morre com a ausência. Que ele se transforma. Que ele continua. E talvez, só talvez, fosse isso que Laura estava tentando mostrar através daqueles desenhos. Que mesmo nos lugares mais tristes,
ainda havia espaço para a cor, para a vida, para a esperança, e que às vezes a cura não vem de apagar a dor, mas de transformá-la em algo que honre quem se foi. Helena olhou para os desenhos de Laura espalhados no banco ao lado dela. Cada um deles era uma mensagem, uma ponte entre o passado e o futuro, entre a perda e a possibilidade. E pela primeira vez em 3 anos, Helena começou a imaginar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho de volta para a vida. Foi numa manhã de sábado, quase 2 meses depois que Renato começou a trabalhar para Helena, que a primeira mudança real aconteceu. Helena ligou para ele mais cedo do que o normal e pediu que trouxesse Laura. Mas dessa vez não era para fazer o roteiro de sempre. Era para algo diferente. Quando chegaram à mansão, Helena estava esperando na sala de estar, mas não estava sozinha. Havia um homem de terno ao lado dela, elegante, com cabelos grisalhos e um olhar gentil. Renato o reconheceu vagamente. Era Maurício Andrade, o advogado do escritório que Helena visitava toda semana. Renato, Laura, sentem-se, por favor, Helena disse, com uma voz que soava diferente. Menos fria, mais humana. Quero conversar com vocês sobre algo importante. Renato sentou-se no sofá branco, puxando Laura para perto de si. A menina, como sempre, ficou em silêncio, mas seus olhos curiosos observavam tudo atentamente. Helena respirou fundo antes de começar a falar. Vocês sabem que Sofia tinha sonhos, ela começou, olhando diretamente para Renato. Sonhos grandes, generosos, transformadores. Ela queria usar os recursos da nossa família para construir algo que realmente importasse. Lares para quem não tem onde morar. Escolas para crianças que merecem educação de qualidade. Espaços comunitários onde as pessoas possam se encontrar, aprender, crescer juntas. Ela fez uma pausa e Renato viu que seus olhos estavam brilhando. Não de tristeza, mas de algo novo. Determinação, talvez. Ou propósito. Eu passei 3 anos congelada, Helena continuou. Passei 3 anos refazendo os mesmos passos, visitando os mesmos lugares, me punindo por algo que não posso mudar. Mas nos últimos 2 meses, desde que Laura começou a vir comigo, algo mudou. Eu comecei a ver possibilidades onde só via fim. Laura, que estava desenhando em seu caderno como sempre fazia, parou e olhou para Helena. Era um olhar profundo, atento, cheio de compreensão que ia além da idade dela. Eu quero realizar os sonhos de Sofia, Helena anunciou, com a voz firme. Quero transformar cada um daqueles lugares em algo vivo, algo que honre a memória dela de verdade. E quero que vocês façam parte disso. Renato ficou sem palavras. O advogado, Maurício, abriu uma pasta e começou a explicar. Helena havia tomado decisões importantes nas últimas semanas. Decidiu vender parte de seus imóveis comerciais, as torres de luxo que havia construído ao longo dos anos, pensando apenas em lucro. O dinheiro seria usado para criar uma fundação, a Fundação Sofia Carvalho. Metade da fortuna da família seria destinada a projetos sociais. A escola abandonada seria reformada e transformada num centro comunitário com biblioteca, sala de artes, quadra esportiva. O ateliê viraria uma escola de artes gratuita para crianças e adolescentes de baixa renda. Parte do dinheiro seria usado para construir habitações populares dignas, com infraestrutura de qualidade. E tudo seria feito com o nome de Sofia, para que as pessoas soubessem que aqueles espaços existiam porque uma menina de 8 anos acreditava que o mundo podia ser melhor. Mas eu preciso de ajuda, Helena disse, olhando diretamente para Renato. Você foi designer gráfico, certo? Maurício me contou. Preciso de alguém que entenda de criação, de comunicação, de transformar ideias em realidade visual. Quero que você seja o diretor criativo da fundação. Quero que você me ajude a dar forma aos sonhos de Sofia. Renato sentiu o mundo girar. Diretor criativo. De uma fundação. Com recursos ilimitados, fazendo algo que realmente importava. Era tudo o que ele sempre quis, mas nunca imaginou que fosse possível. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Diga assim, Helena respondeu,
e pela primeira vez em 2 meses, Renato viu algo que parecia um sorriso no rosto dela. Pequeno, tímido, mas real. Renato olhou para Laura, que estava segurando seu desenho mais recente. Era uma imagem de 2 mulheres, uma adulta e uma criança, de mãos dadas, cercadas por flores, e acima delas, escrito com a caligrafia trêmula de uma criança de 8 anos, estava uma palavra: esperança. Ele pegou a filha no colo, apertou-a contra o peito e disse sim. Os meses seguintes foram de transformação intensa. Renato mergulhou no trabalho com uma paixão que não sentia há anos. Criou a identidade visual da fundação, desenvolveu campanhas de comunicação, coordenou equipes de arquitetos e designers para reformar os espaços. Pela primeira vez desde que perdeu a esposa, ele sentiu que sua vida tinha propósito novamente. Laura também mudou. Começou a frequentar a nova escola que Helena havia matriculado ela, uma instituição particular de qualidade, com professores especializados em crianças com dificuldades de comunicação. A psicóloga estava otimista, dizia que Laura estava progredindo, que os desenhos estavam mais vivos, mais coloridos, mais cheios de esperança. E Helena estava diferente, completamente diferente. A mansão, que antes era fria e silenciosa como um museu, começou a ganhar vida. Helena contratou uma decoradora para trazer cores, plantas, calor para aquele espaço. Abriu as cortinas que ficavam sempre fechadas. Deixou a luz do sol entrar. Ela também começou a receber pessoas. Maurício, o advogado, vinha jantar com frequência. Era viúvo também, Renato descobriu, e havia sido amigo próximo de Sofia. Os dois conversavam por horas sobre a menina, sobre as memórias que tinham dela, sobre como era importante manter viva a essência do que ela representava. Mas a conexão mais profunda era com Laura. Helena passou a convidar a menina para passar os finais de semana na mansão. Juntas elas pintavam, desenhavam, criavam. Laura ensinava Helena a ver o mundo com os olhos de criança novamente. E Helena ensinava a Laura que era possível sobreviver às perdas mais dolorosas e ainda encontrar razões para seguir em frente. Foi num domingo à tarde, enquanto as duas desenhavam no jardim recém-reformado da mansão, que algo extraordinário aconteceu. Laura estava concentrada, pintando uma árvore cheia de flores coloridas quando de repente parou. Olhou para Helena por um longo momento. E então, pela primeira vez em 2 anos, abriu a boca e falou. Ela queria ajudar, Laura disse, com a voz rouca de quem não fala há muito tempo. Helena deixou cair o pincel que segurava. Renato, que estava dentro da casa revisando alguns projetos, ouviu e veio correndo. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Quem, meu amor? Helena perguntou suavemente, ajoelhando-se na frente de Laura. Quem queria ajudar? A Sofia, Laura respondeu, olhando diretamente nos olhos de Helena. Eu vi ela nos meus sonhos. Ela disse que queria ajudar as pessoas e que você está fazendo certo, que ela está feliz. Helena desabou. Chorou como não chorava há 3 anos. Chorou todas as lágrimas que tinha guardado, toda a dor que tinha acumulado, toda a culpa que carregava. E Laura, aquela menina pequena e sábia, apenas segurou a mão dela e ficou ali, em silêncio novamente. Mas um silêncio diferente, um silêncio de conforto. Renato abraçou as duas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tudo fizesse sentido. As perdas, as dores, os caminhos tortuosos que a vida tinha tomado. Talvez tudo tivesse sido necessário para chegar até ali, para que 3 pessoas quebradas encontrassem umas às outras e começassem a se reconstruir juntas. Naquela noite, Helena insistiu que Renato e Laura jantassem na mansão. Foi a primeira vez que a grande mesa de jantar, que antes era só decoração, foi usada de verdade. Marilda, a governanta que trabalhava na casa há anos, preparou uma refeição simples, mas deliciosa. E pela primeira vez, aquela casa enorme e fria pareceu um lar. Durante o jantar, Helena fez uma proposta que deixou Renato sem palavras. Quero que vocês venham morar aqui, ela disse. Esta casa é grande demais para mim sozinha. E vocês já são família. Renato não sabia o que dizer.
Era generoso demais, era íntimo demais. Mas olhando para Laura, que tinha um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez em tanto tempo, ele percebeu que talvez fosse exatamente o que todos eles precisavam. Não como empregados, Helena esclareceu como se estivesse lendo os pensamentos dele. Como família, Laura pode ter o quarto que era de Sofia. Você pode ter a suíte do segundo andar. Podemos transformar esta casa no que ela sempre deveria ter sido. Um lugar cheio de vida, de risos, de amor. Renato olhou para a filha. Laura assentiu com a cabeça, ainda sorrindo. E ele soube que não havia outra resposta possível a não ser sim. Nos dias seguintes, eles se mudaram. Foi estranho no começo, adaptar-se àquele espaço enorme, àquela realidade nova. Mas aos poucos, a estranheza deu lugar ao conforto. Laura decorou o quarto com seus desenhos. Renato montou um pequeno escritório onde trabalhava nos projetos da fundação. Helena começou a cozinhar de vez em quando, algo que não fazia há anos, e juntos, os três começaram a construir algo novo. Não uma substituição do que foi perdido, mas uma adição, uma nova configuração de família, diferente, mas real, imperfeita, mas cheia, de amor. A inauguração do primeiro projeto da fundação estava marcada para dali a 3 semanas. Seria a reforma da escola municipal, transformada agora em centro comunitário. Helena estava nervosa. Seria a primeira vez que ela falaria publicamente sobre Sofia desde o acidente. A primeira vez que transformaria sua dor privada em algo público, em algo que pudesse inspirar outras pessoas. Renato a ajudou a escrever o discurso. Laura fez o desenho que seria usado no banner de inauguração. E Maurício cuidou de toda a parte legal e burocrática. Estava tudo pronto, estava tudo certo. Mas o medo ainda estava lá silencioso, sussurrando que talvez fosse cedo demais, que talvez ela não estivesse pronta. Foi Laura quem a tranquilizou. Na noite anterior à inauguração, a menina entrou no quarto de Helena, segurando um desenho novo. Era uma imagem simples, 2 meninas, uma loira, outra morena, de mãos dadas, sorrindo. E embaixo, escrito com a letra cada vez mais firme de Laura, estava uma frase: "A gente nunca está sozinha quando tem amor no coração." Helena guardou aquele desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que era? Era a prova de que a cura era possível, de que o amor sobrevivia à perda, de que mesmo nos dias mais escuros ainda havia luz se você soubesse onde procurar, e que às vezes essa luz vinha de onde você menos esperava, das mãos pequenas de uma criança que também conhecia a dor, mas que escolhia todos os dias acreditar na esperança. O dia da inauguração amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu estivesse celebrando aquele momento. Renato acordou cedo, nervoso e animado ao mesmo tempo. Vestiu o terno novo que havia comprado especialmente para a ocasião. Ajudou Laura a colocar o vestido amarelo que ela tinha escolhido e desceram juntos para tomar café da manhã. Helena já estava na cozinha, também vestida com elegância, mas com um nervosismo visível nas mãos trêmulas enquanto preparava o café. Renato tocou suavemente no ombro dela. "Vai dar tudo certo", ele disse com um sorriso tranquilizador. "Ela vai estar orgulhosa de você." Helena assentiu, mas os olhos estavam cheios de lágrimas contidas. 3 anos. 3 anos de silêncio, de isolamento, de dor guardada. E agora estava prestes a transformar tudo aquilo em algo público, em algo que teria impacto real na vida de centenas de pessoas. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. O centro comunitário ficava na Zona Leste, onde antes funcionava a escola municipal abandonada, que Helena visitava religiosamente todos os dias. Agora, o prédio estava completamente transformado. As paredes foram pintadas com cores vibrantes, os vidros quebrados foram substituídos. O pátio ganhou jardins e bancos novos. Havia uma biblioteca com milhares de livros doados, salas de aula equipadas para oficinas de arte, música e teatro, uma quadra reformada e até uma cozinha comunitária onde seriam oferecidas refeições gratuitas para as crianças do bairro. Quando chegaram ao local, já havia dezenas de pessoas esperando. Moradores do bairro, representantes da prefeitura, jornalistas, crianças curiosas.
Renato sentiu o coração acelerar. Aquilo era real, estava acontecendo de verdade. Maurício os recebeu na entrada, cumprimentando Helena com um abraço caloroso. Tudo está pronto, ele disse. As pessoas estão ansiosas para conhecer a fundação, para conhecer você. Helena respirou fundo. Laura segurou sua mão e aquele gesto simples deu a ela a coragem que precisava. Juntas, elas entraram. A cerimônia começou com Maurício fazendo as apresentações oficiais, explicando a história da fundação, os objetivos, os projetos futuros. Mas todos estavam esperando pelo momento em que Helena subiria ao palco improvisado que havia sido montado no pátio. Quando chegou sua vez, Helena caminhou lentamente até o microfone. Olhou para a plateia, depois olhou para Laura, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Renato. A menina sorriu e acenou, e aquilo foi suficiente. Meu nome é Helena Carvalho. Ela começou com a voz embargada, mas firme. E eu estou aqui hoje para falar sobre a pessoa mais importante que já existiu na minha vida. Minha filha, Sofia. O silêncio era absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela. Sofia tinha 8 anos quando partiu. Helena continuou. E pela primeira vez conseguiu dizer aquelas palavras em público sem desmoronar completamente. Ela era criativa, inteligente, generosa. Amava pintar, amava aprender, amava sonhar. E o maior sonho dela era usar os recursos da nossa família para ajudar pessoas. Ela dizia que dinheiro só fazia sentido se pudesse transformar vidas. Helena fez uma pausa, limpando as lágrimas que escorriam livremente agora. Durante 3 anos, eu vivi congelada. Vivi presa num ciclo de dor e culpa que parecia não ter fim. Eu achava que seguir em frente seria trair a memória dela. Que esquecer, mesmo que por um momento, seria dizer que ela não importava. Mas eu estava errada. Ela olhou diretamente para Laura. Uma menina muito especial me ensinou algo fundamental. Me ensinou que o amor não morre, que ele se transforma. Que honrar quem se foi não é ficar parado no passado, mas sim transformar a dor em algo que ajude outras pessoas, que faça o mundo um lugar melhor. Helena respirou fundo antes de continuar. Por isso, criei a Fundação Sofia Carvalho, para realizar os sonhos que ela não teve tempo de realizar sozinha. Este centro comunitário é apenas o começo. Vamos reformar outros espaços, construir habitações dignas para famílias que precisam, criar oportunidades para crianças que merecem um futuro melhor. Vamos fazer tudo o que Sofia sonhava fazer. Ela fez uma pausa olhando para o prédio reformado atrás dela. Sofia estudou nesta escola, sentou nesses bancos, brincou nesse pátio, e agora este lugar volta a ter vida. Volta a ser o que ela sempre quis que fosse. Um espaço de aprendizado, de crescimento, de comunidade. A plateia estava visivelmente emocionada. Várias pessoas choravam abertamente. E então, algo inesperado aconteceu. Laura se levantou da cadeira e caminhou até o palco. Renato tentou segurá-la, mas Maurício tocou em seu braço, sinalizando para deixá-la ir. A menina subiu os degraus com cuidado, caminhou até Helena e pegou o microfone. O silêncio agora era de expectativa. Todos sabiam que Laura tinha dificuldades para falar. Renato havia mencionado isso a Maurício, que havia compartilhado com algumas pessoas. Mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Ela queria ajudar, Laura disse com a voz clara e firme, sem hesitação. A Sofia. Ela me disse nos meus sonhos que queria ajudar todo mundo. E a tia Helena está fazendo isso. Está fazendo o que a Sofia queria. Helena caiu de joelhos ao lado de Laura, abraçando a menina com força. E a plateia explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados ou protocolares. Eram aplausos genuínos, emocionados, de pessoas que reconheciam a coragem daquelas duas ao transformarem suas dores em algo maior. A cerimônia continuou com a inauguração oficial, o corte da fita, a visitação aos espaços internos. Crianças do bairro entraram correndo, curiosas, animadas com a biblioteca nova, com as salas coloridas, com os materiais de arte disponíveis. Pais agradeciam com lágrimas nos olhos. Professores voluntários se apresentavam para ajudar. Era vida pulsando onde antes só havia abandono.
Naquela tarde, depois que a maioria das pessoas já tinha ido embora, Helena, Renato e Laura ficaram no jardim do centro comunitário. Sentaram-se num banco novo sob uma árvore que havia sido plantada especialmente para a inauguração, um ipê amarelo que em alguns meses estaria florido. Sofia plantaria essa árvore, Helena disse suavemente, olhando para os galhos ainda finos. Ela amava árvores. Dizia que elas eram símbolo de esperança porque cresciam devagar, mas sempre para cima. Laura pegou seu caderno de desenho e começou a desenhar a árvore. Mas dessa vez, desenhou-a já florida, cheia de cores, cheia de vida. E ao lado da árvore desenhou 3 pessoas, uma mulher, um homem e uma menina. Juntos, Renato olhou para o desenho e sentiu o peito apertar de emoção. Aquelas 3 pessoas no papel eram eles. Eram a família estranha e improvável que tinham se tornado. Não porque substituíam quem haviam perdido, mas porque tinham escolhido continuar, juntos, transformando a dor em amor. Nos meses seguintes, a vida ganhou uma rotina nova. Renato trabalhava todos os dias nos projetos da Fundação, desenvolvendo campanhas para arrecadar fundos, criando materiais de comunicação, coordenando equipes. Laura voltou a estudar com entusiasmo, fez novos amigos, voltou a falar cada vez mais, ainda que às vezes preferisse o silêncio, e Helena se tornou uma mulher diferente. Ainda séria, ainda elegante, mas com um calor humano que não existia antes. O segundo projeto da Fundação foi a transformação do antigo ateliê de artes em uma escola gratuita de pintura e escultura. O terceiro foi a construção de um conjunto habitacional de baixa renda com infraestrutura de qualidade. E, aos poucos, o nome de Sofia Carvalho passou a ser conhecido não como a menina que partiu jovem demais, mas como a inspiração por trás de uma transformação social real. Helena parou de visitar os 5 lugares todos os dias, não porque tivesse esquecido, mas porque aprendeu que honrar a memória de Sofia não era ficar presa ao passado, mas sim construir o futuro que ela teria querido. Renato descobriu que era possível amar novamente. Não da mesma forma, não com a mesma intensidade que amou a esposa, mas de uma forma nova, suave, que crescia devagar como as raízes de uma árvore. Ele e a professora de Laura, Clara, começaram a se encontrar para tomar café. Nada sério ainda, nada apressado. Apenas a possibilidade de que talvez um dia o coração pudesse se abrir novamente. E Laura floresceu. Voltou a falar com naturalidade, voltou a sorrir, voltou a ser criança. Mas nunca perdeu aquela sabedoria antiga que a dor prematura havia trazido. Ela entendia coisas que outras crianças não entendiam. Entendia que a vida era frágil, que o amor era precioso, que cada momento importava. 1 ano após a inauguração do primeiro centro comunitário, a Fundação Sofia Carvalho já havia transformado a vida de mais de 1000 famílias. Havia 5 centros comunitários em funcionamento, 3 conjuntos habitacionais construídos e dezenas de projetos sociais em andamento. Na festa de aniversário de 1 ano da Fundação, Helena fez um anúncio importante. Estava doando a mansão do Jardim Europa para se tornar a sede oficial da Fundação. Ela, Renato e Laura iam se mudar para uma casa menor, mais aconchegante, mais adequada para a família que haviam se tornado. A vida não apaga a dor, Helena disse em seu discurso naquela noite. Não faz desaparecer a saudade, não substitui quem perdemos, mas a vida oferece a chance de transformar essa dor em algo que importa, de fazer com que quem partiu continue vivo através das ações que inspirou. Ela olhou para Laura, que estava ao seu lado segurando um buquê de girassóis amarelos. E às vezes, ela continuou. A vida nos oferece a mão certa na hora certa. Uma mão pequena de uma criança que também conhece a dor, que também sabe o que é perder, mas que escolhe, todos os dias, acreditar que ainda vale a pena florescer. A plateia aplaudiu, mas o momento mais importante não estava acontecendo no palco. Estava acontecendo no jardim lateral, onde Renato e Laura plantavam juntos uma nova árvore. Um ipê amarelo, que em alguns meses estaria florido, que em alguns anos estaria forte, que em algumas décadas estaria imponente, dando sombra e flores para gerações futuras.
Helena se juntou a eles. Os três ficaram ali, em silêncio, olhando para a árvore pequena que ainda tinha tudo pela frente. E Renato pensou que talvez a vida fosse exatamente isso. Um plantio constante de esperança. Uma escolha diária de acreditar que, mesmo depois das tempestades mais violentas, ainda é possível florescer. Laura segurou a mão de Helena com uma mão e a mão do pai com a outra. E ali, naquele jardim silencioso, sob o céu estrelado de São Paulo, 3 pessoas que a vida havia quebrado escolheram continuar, juntas, transformadas, vivas. Porque às vezes é no momento de maior desespero que a vida nos oferece a mão certa. Nem sempre para nos salvar, mas para nos lembrar que, mesmo com todas as dores, ainda podemos florescer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Renato e Laura tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de dor, superação e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você se identificou com algum dos personagens? Como você lida com as perdas e os recomeços da vida? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossos próprios caminhos e nos lembram que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai tocar sua alma.